O compromisso do Grupo Vida Ilícita da UFPB com a diversidade religiosa começou em 2006, quando nós decidimos atuar com direitos humanos na UFPB no campo da ciência das religiões e da história das religiões. Esse Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é mais um desdobramento tanto dos nossos parceiros quanto do próprio grupo nesse ato de combate na Paraíba aos excessos de intolerância para a construção de uma sociedade de paz, mais livre, mais fraterna, que seja capaz de levar o nosso Estado a um futuro de maior harmonia entre as religiões. Esse é o nosso compromisso. A nossa aproximação com a temática da diversidade religiosa, ela se dá quando, à frente de um mandato parlamentar na cidade de João Pessoa, nós fomos procuradas pelo grupo Videlice da Universidade Federal da Paraíba, e daí realizamos algumas atividades, entre elas 2 sessões especiais. Realizamos também a questão da existência hoje do Fórum da Diversidade Religiosa no estado da Paraíba, e a gente está aqui para reafirmar o nosso compromisso com a temática e dizer não a qualquer tipo de intolerância que possa existir na nossa cidade, no nosso estado, no que diz respeito à diversidade religiosa. Olá a todas e todos, eu sou Laura Bercó, estou como presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OABPB, criada em fevereiro de 2012. A Comissão de Promoção da Igualdade Racial tem como objetivo específico promover e defender os direitos humanos das comunidades tradicionais de terreiro, quilombolas, indígenas, ciganos e também tratar de questões relativas à população negra em nosso estado. Não podemos dissociar a luta contra o racismo da questão religiosa. Por isso, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, nesse dia 21 de janeiro, reafirma mais uma vez o seu apoio à criação do Comitê Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Olá a todas e todos, meu nome é Mário Cruz, estudante de História na UFPB e integrante do Núcleo de Estudantes Negras e Negros. E nessa data 21 de combate à intolerância religiosa, o Núcleo vem abraçar e dizer não à intolerância. Se estamos dentro de uma diversidade cultural, de identidade e de religião, a gente tem por obrigação praticá-la. Olá, meu nome é Ramsés Nunes, professor adjunto do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba. A data que se aproxima é interessante para se discutir exatamente um processo histórico que começa, entre outras coisas, com a transição intencional de um sistema para outro, do imperial para o republicano. O que significa dizer que houve, o que eu gosto de dizer nos meus estudos, um engessamento. O que significa isso? A República nasceu e vem atrelando essas ações dentro de uma condição cristocêntrica. Mesmo com uma constituição de um Estado laico, o que nós temos é um hibridismo, né? E isso é preocupante. Preocupante a partir de quê? Especialmente porque esse hibridismo não é exercido no cotidiano. As escolas públicas ainda exercem um tipo de ensino religioso, quando na verdade a perspectiva deveria ser multicultural, né? Sem falar na multiculturalidade, mas especialmente pensando as religiões que não são de matriz só efetivamente cristã. Então, por quê? Porque essencialmente, mesmo com a República, e até hoje nós temos um Estado que observa uma matriz cristocêntrica, enquanto que a discussão que a gente tem aqui, e no dia 21 vai poder reforçar isso, é essencialmente pensar novas possibilidades, mas que não são novas, estão aí desde sempre, foram combatidas, vêm sendo combatidas. Eu que estudo especialmente a partir da imprensa paraibana, né? O que eu tenho percebido é que são as mesmas demandas, mas demandas hoje que têm uma abertura para poder, a partir dos fóruns e a partir dos grupos que pesquisam essa temática, reforçar a necessidade, né, de se pensar a multiplicidade e se escapar efetivamente desse engessamento, né? Ou à direita ou à esquerda, mas sim muito pelo contrário, aberta. Então, pensar em tolerância é pensar que essa intolerância vem sendo constituída à medida que não se percebem as outras leituras de mundo, como diria o Paulo Freire. Axé para todos e todas. Então, esse dia para mim é muito importante, porque esse dia 21 ele foi criado a partir de uma morte de uma mãe de santo de Salvador, que ela estava realmente lendo o jornal pela manhã tomando café, e tinha lá uma reportagem que foi colocada pela Igreja Universal, inclusive foi processada, entendeu? Condenada e pagou a indenização. E aí criou-se dia dessa religiosa contra essas pessoas que cometem esse tipo de erro.
que não são todos pastores, não são todos padres, não são todos evangélicos que fazem isso. Tem realmente uma parte que são intolerantes e tem uma parte que realmente nos respeita. Mas a gente não quer respeito de um, não quer de todos. Nós estamos num país laico que não tem religião definida. Religião são várias e ele vai ter que nos respeitar. Se não for realmente com a palavra, vai ser com a lei. Porque se o país é país laico e o governo criou uma lei que defende esse dia 21, por que a gente vai estar aqui sempre pedindo a ele para nos respeitar? Vamos partir agora com a lei. Vamos respeitar, vamos aprender a ver o ser humano, a ver as pessoas e deixar esse mal para lá, porque isso faz muito mal. Quem é ofendido sempre fica chateado, às vezes até causa doença, como a minha amiga que morreu lá em Salvador. Estou cansado dessas questões. Eu gostaria que fosse feito um projeto aqui pela UAB para apresentar aos deputados para essa igreja ser legalizada e os pastores se formarem. Porque se o país está para 7 anos dando obrigação para depois ser babalorixá, por que o pastor chega com a Bíblia na mão, vai debaixo do braço, abre uma igreja e vai pregar contra o seu ser humano? Contra a seus irmãos, contra a seu semelhante, porque a criação só tem uma, foi de Deus. Do diabo eu não conheço, nem dele eu sei quem é, nem conheço, nem quero conhecer. Axé para todos, muita saúde, muita paz, e a partir daí, com a educação, para poder mudar esse país. Meu nome é Saulo Jimenez, né? Sou sacerdote bruxo da Wicca Gardnerian e presidente da ex-Associação de Covens Bruxos e Neófitos do Brasil. Também sou filiado ao Conselho Estadual de Direitos Humanos Paraíba e ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. A ex vem de auxílio à Paraíba no tocante ao combate à intolerância religiosa desde o ano de 2003. Tá? E a Wicca, no seu cerne da sua etimologia, a palavra significa moldar, significa dobrar. E junto com as vertentes religiosas representadas aqui, junto conosco nesse vídeo, a gente está tentando justamente isso, adaptar, dobrar a nossa realidade no cerne do combate à intolerância religiosa. Parafraseando assim, uma sacerdotisa muito querida nossa, que é a Doreen Valente: o que nos une é muito mais forte do que nos separa. Tá? E eu venho, através desse vídeo, convidar você, nesse dia 21, a se juntar conosco no combate à intolerância religiosa. Então, nessa data do 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, eu chamo a sociedade a buscar, né, essa cultura de paz e fazer uma avaliação de você como ser humano, né? Ser humano que, como para nós cristãos, como pessoa humana, merece toda a fraternidade, mas que também com seus atos errados, né, merece uma punição. Então eu acho que a intolerância religiosa, assim como o racismo institucional, assim como o preconceito, como a discriminação, né, a homofobia, a xenofobia, as formas correlatas de intolerância, elas merecem ser punidas e avaliadas. E nesse momento, nessa data, é uma data para o chamamento justamente para isso. Então eu quero aqui chamar mais uma vez e conclamar a sociedade paraibana, né, para avaliar essa data e, sobretudo, comemorar essa data, a partir dos modelos de educação, né, de que intolerância, como a educação produz e reproduz modelos de intolerância. Então eu acredito que, para nós cristãos, é preciso avaliar, sobretudo, a pessoa humana e punir o ato errado. Paz profunda a todos, meu nome é José Carlos de Abreu Amorim, sou membro da antiga e mística Ordem Rosicrucis, a MORC. A Ordem Rosa Cruz é uma instituição místico-filosófica, ela não possui em si uma conotação religiosa, mas ela entende que a religião, o seu papel fundamental é promover a harmonia e o bem-estar do homem, e dessa forma fazer com que ele viva melhor em sociedade, desenvolvendo todos os seus potenciais. Então, nesse dia 21, eu gostaria de deixar um aforisma da ordem aqui bem interessante, que é: a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência. Isso quer dizer, devemos tolerar todos, mas mesmo assim mantendo nossos reais valores e nosso real sentido de vida. Saudações a todos. Boa tarde a todos e todas. Islã vem da raiz salam, que significa paz. Então, o Islã, ele é uma religião que prega a paz. Se nós analisarmos também as palavras de um grande profeta da nossa religião, chamado Jesus Cristo, ele disse, quando foi perguntado por uma pessoa, qual é o maior mandamento? E ele diz uma coisa que é a síntese da nossa religião. Ele diz que adorarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que podemos amar ao próximo se não respeitamos as suas opções religiosas?
Como é que podemos amar ao próximo se não temos um mínimo de civilidade e aceitamos as pessoas como elas são e assim desejam? Então, a mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de paz, sempre com livre-arbítrio, não forçando ninguém a nada. Então, nós temos essa consciência e queríamos que todos tivessem essa consciência, que cada pessoa tenha a livre escolha da sua espiritualidade. E toda a comunidade muçulmana da Paraíba está junto com o Grupo Vida Ilícita e apoia a criação do Comitê Estadual da Diversidade Religiosa, para que eu tenha liberdade de culto, para que você tenha liberdade de culto, para que todos tenham a liberdade de culto sem desrespeitar ninguém, com paz, com amor, que é justamente aquilo que Allah nos mandou fazer, amarmos uns aos outros como você ama a si mesmo. Salam, paz para todos que estão aí. Olá a todos, eu sou o pastor Flávio, presidente da CONPET, Convenção Nacional de Pastores e Teólogos, e apoiamos o Fórum da Diversidade Religiosa por entender que a intolerância religiosa na Paraíba é fato e que precisa ser combatido com a educação religiosa e adequação na formação teológica dos nossos líderes. Esse é o nosso compromisso com o Fórum da Diversidade e o Comitê Estadual da Diversidade Religiosa da UFPB e do Grupo Vida Ilícita. E no dia 21 será um marco nessa luta. Dia 21 será marcado com a declaração, eu posso dizer assim, estadual, né, da luta contra a intolerância religiosa. Muito obrigado. Nesse dia 21 de janeiro, quando comemoramos o Dia contra a Intolerância Religiosa, a comunidade Bahá'í, mais uma vez, como tem feito no Brasil inteiro, se compromete por uma luta em que o mundo tenha cada vez menos conflitos religiosos. Aqui na Paraíba, infelizmente, esses conflitos ainda são uma constante com as populações afrodescendentes, além de outros exemplos, assim como infelizmente acontece em outro canto do planeta com os Bahá'ís. Diante desse contexto, firmamos cada vez mais nosso compromisso de que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Neste 21 de janeiro de 2013, o Grupo Vida Ilícita e Religiões da UFPB tem uma enorme alegria de reunir estas e outras lideranças do mundo da diversidade religiosa na Paraíba para dizer em alto e bom som que a Paraíba está comprometida com o combate à intolerância religiosa, que esse dia marque aquilo que ele deve representar para o Brasil, que é o respeito à laicidade para toda a nação, para o Estado e o compromisso de todos nós para a formação do Comitê Estadual da Diversidade Religiosa na Paraíba.